É com muito prazer que eu apresento o nosso conferencista de hoje, que é o professor Eduardo Cipriano, do IAG, aqui em frente, embaixo. Ele foi aluno nosso aqui do Instituto de Física, fez bacharelado em Física, depois ele se mudou para lá e fez mestrado e doutoramento lá embaixo, no IAG, antes de sair e trabalhar no mundo, quer dizer, um pouco, eu acho que ainda aqui, depois no Chile, num telescópio, perto de um telescópio, e finalmente na Inglaterra. Depois ele é professor aqui na USP faz 3 anos, então é professor relativamente há pouco tempo aqui na USP, e ele trabalha com coisas que não se vê e ele tenta ver as coisas invisíveis, que é onde estão os grandes mistérios hoje da física. Então ele vai nos falar sobre vendo o invisível. Muito obrigado, professor. A única correção é que quando eu fiz, o IAG não era aqui, era lá no Parque do Estado. Então, tinha que fazer aula aqui e depois pegar um ônibus até ali o zoológico, e é onde a gente estudava na época, né? Bom, o título, a ideia do título que a gente vai trabalhar, aqui eu vou tentar explicar um pouco o uso da técnica de lentes gravitacionais em astronomia e cosmologia, né? Essa técnica, ela tem muitos usos, eu vou dar aqui 3 aplicações apenas, em áreas bem diferentes, mas ela tem outros usos além dos que eu vou falar aqui, né? Bom, então, primeiro, de onde começou essa história, né? Começo do século XX, Einstein, né? Teoria da relatividade geral, começa a fazer algumas previsões teóricas, né? Por exemplo, que existiria um avermelhamento gravitacional, né? Um fóton saindo de uma região que tem uma aceleração muito grande, ele sofreria um redshift, né? Ele perderia energia, a precessão do periélio de Mercúrio e que a luz ela seria defletida por corpos massivos, né? No caso, o Sol. Essa foi uma previsão teórica e posteriormente ela foi confirmada, né? Durante eclipses. Você vê no prefácio dos livros, parece que o Einstein fez uma primeira previsão de quanto que seria o ângulo de deflexão na posição de uma estrela dado o Sol, e a primeira vez que ele fez essa conta, ele fez um erro, dava um número que era mais ou menos a mesma coisa que você teria usando a física newtoniana, né? A física newtoniana não supõe conceitualmente que existe esse tipo de coisa, mas você pode fazer uma aproximação ali e dar o mesmo resultado. Iam fazer a observação, mas o tempo estava ruim e não houve observação. Passaram-se anos, 1, 2 anos, ele refez a conta, tinha um fator de 2 que ele corrigiu. Quando finalmente foi feita a observação, em 19, a observação confirmou esse último resultado dele. Então foi uma sorte a observação não ter sido feita imediatamente após a estimativa que ele fez, né? Bom, mas como é que funciona isso? Como é que se observa isso? A ideia é um eclipse solar, tá? Então, você tem aqui, nessa figurinha, 2 estrelas. Então, você vê à noite 2 estrelas, você vê a distância angular entre elas, né? Quando você está trabalhando no céu, está tudo projetado, então você vê distâncias angulares. Bom, então você imagina essas 2 estrelas, agora de dia, né? O Sol está passando na frente delas, existe o eclipse e você consegue ver as estrelas, tá? Então, a luz que vem da estrela, a luz que faria assim, ela sente a gravidade do Sol, é defletido e alcança aqui a Terra, nessa posição. Então, para o observador aqui, a impressão que você tem é que a estrela está nessa posição. E idem para essa outra estrela aqui. Então, o que acontece é que a distância aparente dessas 2 estrelas aumenta, né? Esse é o ângulo que foi calculado. E isso foi observado, né? Foi observado no eclipse numa localidade no norte da África, que eu não me lembro bem, e no nordeste brasileiro, né? O Lord Eddington, que chefiava essa expedição, foi uma equipe para cada lado. Bom, então essa foi uma confirmação importante, que é uma das poucas confirmações da teoria da relatividade geral que se fez tão cedo assim, né? Várias das previsões, algumas delas ainda restam para ser observadas, né? Bom, e na mesma época, né, o Einstein, então, interessado no assunto, calculou qual seria o efeito, né, de lentes gravitacionais, onde a lente é uma estrela e a fonte atrás seria outra estrela da nossa galáxia.
E ele calculou ali o ângulo de deflexão e o resultado foi que era uma coisa imensurável, era uma diferença muito pequenininha. Então ele perdeu o interesse pelo assunto porque ele viu que não ia ter nenhuma aplicação prática, né? Mas, bom, aí precisou um astrônomo entrar na história, Fritz Zwick, também físico, obviamente, né? Era de Princeton. E muito mais tarde, em 1937, ele pensou que talvez as estrelas não fossem boas lentes gravitacionais, mas as nebulosas extragalácticas, né, que hoje em dia a gente conhece por galáxias, talvez fossem boas lentes gravitacionais. Primeiro, porque tem muito mais massas. Segundo, porque as distâncias envolvidas são muito maiores, o que favoreceria. De fato, ele fez umas contas e previu que isso seria possível, né? Isso foi em 1937. Apenas em 1979, essa previsão teórica foi confirmada. Infelizmente, o Zwick já tinha falecido há algum tempo, se não me engano, né? Então, o que você vê aqui é uma galáxia, aqui meio avermelhada, e essas duas estrelas, que não são estrelas, são quasares, né? E elas são o mesmo objeto, né? E isso seria fabricado por efeito de lentes gravitacionais, eu já vou explicar como. Tá? Primeira coisa, então, eu só vou dar um conceito agora que eu vou usar ao longo do resto do seminário inteiro, a gente já volta nisso. É a questão de como é que a gente determina velocidades e distâncias em astronomia extragaláctica, né? Bom, a gente se vale basicamente do efeito Doppler-Fizeau da luz. Então você faz um espectro de uma galáxia, você tem, né, o contínuo e você tem linhas, né? Nesse caso aqui você está vendo linhas de absorção, tá? Como o universo está em expansão, os objetos têm velocidades e ele, por conta disso, você tem o efeito Doppler que faz com que as linhas, se a velocidade está se afastando, se o objeto se afasta, essas linhas vão na direção do vermelho, né? Se o objeto se aproxima, por exemplo, galáxias que estão próximas da nossa, elas se aproximam. Você tem um desvio para o azul, né? Então o que você vê aqui não dá para ver, é o redshift, que as linhas se deslocam na direção do vermelho, o objeto se afastando. Bom, então você tem o redshift, que é calculado a variação de lambda sobre lambda, né? Lambda é o comprimento de onda dessas linhas, e em física clássica, né, para velocidades baixas, isso é aproximadamente V sobre C. Bom, e juntando isso com a lei de Hubble, né, o fato do universo estar se expandindo, você consegue correlacionar velocidade e distância, né, pela constante, que é a chamada lei de Hubble, que se deve simplesmente do fato do universo estar se expandindo. Então você faz espectroscopia, determina o redshift a partir do deslocamento dessas linhas. Com o redshift você tem a velocidade, você coloca nessa fórmula, você tem a distância, tá? Então, naquele caso dos quasares múltiplos, né, uma coisa que você tinha que provar é que eles eram o mesmo objeto. Então, com espectroscopia você vê as mesmas linhas e o mesmo redshift, caracteriza o mesmo objeto. Mas como é que a lente gravitacional duplicou a imagem do quasar? Como é que funciona? Bom, a geometria básica é o que a gente vê aqui. Você tem uma lente, aqui nessa figura é um aglomerado de galáxias, mas pode ser uma galáxia, pode ser uma estrela, pode ser um buraco negro, um objeto massivo, um objeto de fundo, né, que você vai ver, e o observador. Supondo que essas três componentes estão bem alinhadas, né, você está vendo, o observador aqui está bem perto do eixo óptico, você vê efeitos muito extremos, né, o que a gente chama de regime de lentes fortes. Então, nesse caso, a luz, né, passando aqui próxima ao corpo massivo sofre uma forte deflexão. Então, o observador aqui vai imaginar que esse objeto está bem aqui, ó, né? E, dependendo da situação, da configuração do sistema, a luz encontra mais de um caminho possível para chegar no observador. Então, no caso desse desenho, como vocês viram aí, tem este caminho por aqui. Então, nesse observador, vai ver um objeto aqui de fundo e o outro aqui, certo? Então, formam-se imagens múltiplas, né? E exatamente a morfologia deles, o tipo, a amplificação, né? Porque além de fazer, vou retornar aqui. A lente, como vocês podem ver, o primeiro efeito que vocês já viram é que ele desloca a posição aparente do objeto. A gente viu isso no caso das estrelas, viu isso aqui. Agora, não é só isso que ele faz. Ele também
aumenta o tamanho aparente do objeto sem alterar o seu brilho superficial. Então, aumenta o fluxo. E ele também deforma esse objeto, né? Então, aqui você vê 3, por exemplo, tipos de produtos de lentes gravitacionais. Aqui é um caso de uma lente, um alinhamento perfeito entre o observador aqui na Terra, a lente e a fonte, e você vê o que a gente chama de anel de Einstein, né? A luz passa num cone e chega até você. Então, um objeto que é pontual se transforma nesse anel, né? Uma outra configuração, uma lente com uma distribuição de massa diferente, em vez de você ver o anel de Einstein, você vê o que a gente chama de cruz de Einstein, né? Você vê imagens múltiplas, no caso 4 imagens múltiplas, né? Existe um teorema que o número de imagens múltiplas sempre é ímpar, só que a quinta imagem ela sofre uma magnificação negativa, ela diminui o fluxo. Então algumas vezes você não vê ela simplesmente porque ela está muito fraca, mas vai aparecer, tem uma quinta imagem perto do centro. E no caso aqui de uma lente que seja menos coerente, você vê a formação dos arcos gravitacionais. Essa figura está muito pequenininha, não dá para ver, mais tarde vai ficar mais claro, tá? Então, essa é a geometria básica do sistema, foi descoberta em 79 e desde então foram criando-se várias e várias aplicações para essa técnica. Então eu vou falar 3 aplicações diferentes, em 3 reinos diferentes da astronomia. Então o primeiro vai ser aqui na busca de planetas extrasolares, outro vai ser no estudo da matéria escura, e o terceiro, já no reino da cosmologia, na determinação da energia escura, né, da sua quantidade. Então, como a gente pode usar essa técnica para achar planetas orbitando em torno de outras estrelas? A gente usa o efeito das microlentes. O que são elas? Bom, tudo começou com o projeto MACHO, né? De Massive Compact Halo Object. Então, tem a Via Láctea, né, que é mais uma forma de ovo frito, né? Tem aquele bojo e um disco, né? E tem uma componente esférica também que a gente chama de halo. Então, todo mundo sabe que tem matéria escura na galáxia, mas as pessoas pensavam, bom, será que essa matéria escura pode estar em forma compacta? Pode ter um monte de buracos negros por aí que a gente não vê a luz deles, mas eles concentram a matéria da galáxia? Então, como é que a gente pode testar isso? Bom, se tem objetos compactos de alta massa, eles podem ser lentes gravitacionais. Então, como é que eles fazem? Eles ficam monitorando regiões do céu, como essa galáxia vizinha nossa aqui, a Grande Nuvem de Magalhães, aqui no Hemisfério Sul, né? Um observatório, no caso, aqui na Austrália. Eles ficam olhando para uma estrelinha, na Grande Nuvem de Magalhães, olhando se alguma coisa acontece com ela. Por que alguma coisa aconteceria? Se de repente um desses objetos compactos, que está no halo da nossa galáxia, né, eles têm uma curva de rotação, se ele passa bem na linha divisada, ele vai provocar efeitos de lente gravitacional ali. Vai provocar uma magnificação do fluxo. E isso pode ser visto. Então, como é que eles fazem? Qual que é a estratégia? Eles dividem aqui a nuvem de Magalhães, e no caso eles usam a nuvem de Magalhães porque é uma região de alta densidade de estrelas. Então, a chance de você ter um objeto compacto passando na frente de uma estrela é maior, né? Mas isso aqui, a galáxia, a nuvem de Magalhães, é só o pano de fundo. Você está interessado no que está entre você e ela. Então eles dividiram aqui em vários campos e observam repetidas vezes, o tempo todo, o mesmo campo, o mesmo campo, o mesmo campo, procurando algum objeto que, de repente, o fluxo varie. Então eu fui lá na página deles e, bom, aparentemente eles acharam uma estrelinha aqui que se comportava dessa maneira, né? Você fica fazendo fotometria, ou seja, a medida do fluxo dessas estrelas, comparando umas com as outras, de repente você vê um pico. Mas como é que acontece isso? Então, aqui é o esquema do que está acontecendo. Esse objeto circular aqui seria só lente, né? A linha pontilhada seria o raio de Einstein dela, né? Se isso aí fosse formar um anel de Einstein, teria exatamente esse raio. Então, isso é mais ou menos a seção de choque da lente gravitacional. Você vai ver efeitos grandes se o seu objeto de fundo passa projetado nesse círculo. O circulinho aqui branco é o objeto de fato, né?
Então, a gente está olhando num esquema que a lente está parada e o objeto de fundo está se movendo. Tá ok? Então, a estrelinha que está aqui, ela produz a imagem que é o objetinho preto aqui, tá? A figura cheia. Então, quando ela está longe da lente, não acontece nada. Aí, conforme vai se aproximando, começa a ver já um deslocamento. Vai se aproximando mais, começa a ver também uma distorção e a formação de imagens múltiplas. Por exemplo, essa imagem e essa acontecem simultaneamente, tá? Então, conforme eu falei, você pode provar matematicamente que a lente gravitacional ela não altera o brilho superficial, não altera a densidade de luz da galáxia. Então, como você vê que a área está aumentando, isso significa que a quantidade de luz que a gente está recebendo é maior. Então, isso tudo ocorre num regime que é não observável. Você não consegue... esses arcos ocorrem tão próximos um do outro que você não consegue ver a formação dele. A única coisa que você mede é o fluxo total de luz que chega até você. Então, que é esse gráfico de cima. Então, você vê aqui a estrela com luminosidade constante, chega um ponto que aumenta e volta a diminuir. Certo? Isso é um evento de microlentes. Tá? E, obviamente, eles têm um bom trabalho para separar isso de estrelas que são variáveis. Mas existem métodos para fazer isso. Por exemplo, essa curva aqui, ela é simétrica por construção, né, desses efeitos aqui. Né? Então, isso não ocorre com todas as estrelas variáveis. Outra coisa, o efeito de lentes gravitacionais ele é acromático. Ele não vai depender da energia do fóton. Né? É um efeito puramente geométrico. Então, se você fizer essa curva olhando na região do azul ou na região do vermelho, ela vai ser idêntica. Para estrelas variáveis, isso não é necessariamente verdade. Então tem todo um trabalho de limpeza e assim você detecta. Bom, cadê o planeta aí na história, né? Então o planeta age como se ele fosse um perturbador desse sistema. Ele vai quebrar um pouco essa simetria, né? Ele vai fazer o próprio efeito de lentes também. Então aqui tem dados reais, né? De um caso como esse. Você vê aqui a curva de luz, né, que a gente chama de curva de luz, que é fluxo em função do tempo. Eu tenho um aumento, e tem a queda, e tem esse pico aqui. E conforme vocês podem ver nesse gráfico menor, que é uma expansão daquela região, isso é uma medida concreta, assim, o sinal ruído é bom. Você vê que as barras de erro são bem menores do que o tamanho do pico que se forma ali. Isso se deve a um planetinha que tem perto dessa estrela, que vai perturbar essa curva de luz. Vai, por um instantezinho breve, vai ampliar o efeito da magnificação da estrela de fundo. Né? Isso é uma coisa observável. É melhor você fazer isso do espaço, onde você não tem atmosfera, que dificulta um pouco a observação. E é um método com grande potencial de descobrir planetas. Obviamente, ele vai ter um viés para descobrir planetas de grande massa, né? Júpiter, coisas do gênero. Mas é um método complementar a vários outros que a gente tem por aí. Ok. Então agora, né, eu vou falar de uma área que é mais a área que eu trabalho, que eu fiz meu doutorado, né, que é trabalhar sobre matéria escura, principalmente em aglomerados de galáxias. E a gente vai usar os regimes de lente forte e fraca. Né? Bom, isso aqui que vocês veem, deve ter visto já capas de livro com esse formato aqui, é como a gente imagina que seja a estrutura do universo. Né? O universo é bem inhomogêneo e a estrutura ela se aglutina em filamentos, né? Tem filamentos e tem grandes vazios, como aqui, por exemplo. E em algumas regiões, né? Nessa figura aqui e ali, por exemplo, aí tem um encontro de filamentos, tem uma região de grande densidade de matéria. Esses são os aglomerados de galáxias, né? E a coisa que você vê em todos os artigos da área, praticamente todas as introduções, aglomerados de galáxias são as maiores estruturas ligadas do universo, as maiores estruturas virializadas, em equilíbrio. Né? Maior do que aglomerados tem superaglomerados, que são aglomerados de aglomerados, mas são estruturas que não estão em equilíbrio. Então, um dia vão estar, né? Porque as teorias vigentes de evolução das grandes estruturas é de baixo para cima. A gente formou primeiro as estruturas pequenas e, por aglutinação gravitacional,
vai formando os maiores e maiores. Então, nesse momento do universo, os aglomerados, né, que são coisas de massa 10 a 15, 10 a 14 massas solares, estão no topo da cadeia, né? Bom, então esses são objetos de grande massa, potencialmente boas agentes gravitacionais. Mas foi em aglomerados de galáxias que a gente fez uma descoberta muito interessante, que é a existência da matéria escura. Então, este aqui é o aglomerado de Coma, que está na direção da constelação de Coma Berenices, e ele é o aglomerado rico mais próximo de nós, né? O aglomerado mais próximo é o de Virgo, que a gente até está nas cercanias dele, mas o aglomerado irregular meio pobrinho. Então esse é o, digamos, o exemplo de livro melhor que a gente tem é Coma. E é muito estudado. Bom, e há muito tempo. Então novamente eu volto aqui o herói da minha palestra, aqui é o Fritz Zwick. Em 1933, ele faz o inventário de massa desse aglomerado. Então, naquela época o que ele fez, primeira coisa, foi pegar todas as galáxias membro e somar a luz delas todas, né? Somando, transforma a luminosidade em luminosidades solares. Ele tem quanta massa que tem ali em estrelas, né? Alguma coisa de 10 a 9. Não. 10 a 11 massas solares, né? Bom, perfeito. Aí ele resolveu fazer uma medida de outra forma. Ele resolveu estimar qual que é a massa gravitacional que tem nesse aglomerado. Então, como é que ele fez isso? Ele se valeu também do efeito Doppler, né? Então, bom, já tem o universo em expansão, esse aglomerado está se afastando da gente. Se eu fizer a média da velocidade dessas galáxias todas, ela vai dar a velocidade de expansão, a velocidade de recessão desse aglomerado. Ocorre que elas não têm todas exatamente a mesma velocidade, né? De fato, esses aglomerados, eles não têm uma rotação. Eles são, falando de uma maneira livre, como um gás. As galáxias estão se movendo ali, e o que previne o aglomerado de colapsar é esse movimento que elas têm, né? Esse movimento meio aleatório. Então, o que você espera? Que se o aglomerado tem equilíbrio, ou seja, ele não está nem se expandindo nem contraindo, você vai imaginar que então esse movimento, essa dispersão de velocidades, compensa exatamente a gravidade. Então, num aglomerado com mais massa, esses movimentos têm que ser mais rápidos. Num aglomerado com menor massa, esses movimentos são menos rápidos. Então, ele faz o redshift das várias galáxias e coloca num gráfico. Esse não é o gráfico dele, é um gráfico de um trabalho meu que eu peguei aí só para exemplificar. Então, você tem aqui, digamos, o redshift médio, o redshift do sistema como um todo. Você tem uma distribuição que, se está tudo em equilíbrio, tudo funciona bem, é aproximadamente gaussiana. E a dispersão de velocidades aqui vai ser diretamente proporcional à massa, né? Você usa aí, o que vocês vão aprender logo mais, o teorema do virial, e você estima a massa desse objeto, fazendo a suposição que ele está em equilíbrio. Bom, e ele fez isso, e aí o resultado foi surpreendente, porque tinha muito mais massa do que ele esperava só contando as estrelas, né? Eu fui atrás desse paper para ler, porque tem várias coisas na literatura que você vê as pessoas citando, aí você cita porque o outro citou, e aí vai. Quando você volta no paper original, aquilo que você dizia que ele falava não está dito, né? Isso acontece. Porque você não é toda vez que você cita que você vai ler o paper. Esse paper eu fui ler, ele olhou tudo quanto é possível, problema observacional, depois problemas no teorema do virial, coisas que ele pode ter errado, cercou de todos os lados e ele falou, não, minha conclusão está certa. Tem muito mais massa aí do que eu consigo ver. Pode ser que está em equilíbrio? Como é que você sabe que esse não é o problema? Esse pode ser um problema, sim. Esse pode ser um problema e aí vai entrar lentes gravitacionais para ajudar, né? Mas, bom, ele teve que assumir essa ilha, não tinha outra alternativa, no caso. E acho que ele calculou o quanto de desvio teria caso não estivesse. E como o negócio é várias ordens, 2 ordens de grandeza de diferença, não seria possível, tá? Mas realmente esse é um problema desse método, que é a suposição do equilíbrio, que nem sempre é verdadeira, né? Bom, aí ele fez o inventário, mais tarde, né? Você está vendo que não estão somando 100% aqui, né? Mais tarde, com o advento da observação em raio-x, né, satélites
com o observatório raio-x, você viu que esses aglomerados emitiam muito, é porque existe um gás quente que também permeia esse meio. E ele também é mais quente quanto mais massivo é o aglomerado. Então depois se achou que 9% da matéria está em gás. Bom, mas voltando aos Zwick, ele cunhou o termo massa faltante, né? Estava faltando massa no aglomerado. E mais tarde, essa massa faltante foi batizada de matéria escura, né? Muita gente, quando quer falar de matéria escura, fala da curva de rotação de galáxias. Mas esse efeito, quer dizer, você esperar um movimento kepleriano, quando você começa a se afastar do centro, né, você está na Via Láctea. Digamos, aqui acabam as estrelas. Você espera que um objeto ali se mova seguindo a lei de Kepler, mas não, você não enxerga uma queda da velocidade, mas um platô. Se deve porque o halo de matéria escura é muito mais extenso que a distribuição de estrelas. Mas isso só foi descoberto na década de 70. Né? A matéria escura em aglomerados só foi na década de 30, né? Tudo do século 20. Bom, então, descobriu-se que aglomerado de galáxia tem tudo, menos galáxia. Galáxia é 1% dos objetos, da massa total. E é um excelente lente gravitacional, porque tem uma massa imensa. Então, a coordenadora pediu para eu não colocar equações, né, mas eu sou obrigado a colocar só uma, nem vou explicar muito. Isso aqui é só a geometria do sistema, né? Então aqui é a fonte, aqui é o ângulo de deflexão, aqui atinge o observador, aqui são as distâncias à lente, distância da lente à fonte, distância à fonte. E, bom, fazendo uma geometria muito simples, você chega nisso aqui que é a equação da lente, né? O beta é o ângulo original, digamos, você tem a lente aqui, é o ângulo do seu objeto real, o θ é o ângulo que você está vendo o objeto. Bom, e entra o alfa, que é o ângulo de deflexão, e quando você coloca as equações de Einstein, você vê que tem uma série de coisas geométricas, mas a única coisa que importa mesmo é esse sigma, que é a densidade projetada de massa. Então, você tem as distâncias e a lente, e o que importa da lente é a densidade projetada de massa. Então, se você souber as outras variáveis aqui, se você souber essas distâncias, você consegue reconstruir a densidade projetada de massa. Então, aí vem o título da palestra, certo? Vou conseguir mapear algo que não é visível, não emite fótons, usando o efeito de lentes gravitacionais e as equações de Einstein. Né? Então, o que é basicamente? Como é que funciona essa técnica? Você tem uma fonte, esse aqui é o plano da fonte, esse aqui é o plano da lente. Essa fonte aqui, ela é mapeada no plano da lente de várias formas, né? No caso de imagens múltiplas. E esse mapeamento aqui segue aquelas leis que eu coloquei antes. Então, se você pegar, o que você observa é isso. Se você conseguir encontrar a transformação que pega este ponto, coloca aqui, isto aqui coloca aqui, isso aqui coloca aqui, você determina a distribuição projetada, né, bidimensional de massa da lente. E é isso que se faz em lentes fortes aglomerados. Você consegue reconstruir a massa dentro do raio desses arcos. Então aqui um exemplo super clássico, super bonito. É realmente uma beleza esse aglomerado, ultra estudado. Né? Então você tem 5 imagens da mesma fonte. 1, 2, 3, 4, 5. Você lembra que eu falei que é sempre o número ímpar? Então essa aqui, a fonte é tão brilhante que você consegue ver até a imagem demagnificada aqui no centro. Tá? Bom, e então é feita a reconstrução. No caso é feito pixel a pixel. Né? Cada pixel da imagem era mapeado no plano da fonte. Né? E aqui está a reconstrução. É difícil de ver, né, nesse contraste, mas isso aqui são as lentes originais e isso aqui é a reconstrução delas. Então você vê que todas elas formam uma figura parecida, né, um anel com uma coisinha no centro. Né? E parece esquisito, né, mas existem exemplos de galáxias assim como essa, por exemplo. Né? Então imagina que essa galáxia lá atrás seja uma galáxia como essa. Né? São galáxias, ela estava paradinha lá, veio outra e passou no meio e arrastou o material. E faz uma onda de choque, provoca uma formação de estrelas que faz esse anel azul. Né? Então,
Eu particularmente acho esse tipo de coisa assim muito bonito, assim, você tem a física e você também tem o recurso visual que você vê, é uma coisa muito instigante e permite que você veja o invisível, você consegue reconstruir a massa do objeto. Pena que o que eu vejo, aqui está a referência, mas vocês não vão ver porque Tony Tyson em 1998, né? Então aqui em laranja está a distribuição de massa associada com aglomerado, em azulzinho a massa que está ligada a galáxias individuais. Né? Esse é um trabalho seminal, né? Um trabalho dos primeiros da área e demonstrou, né, como é que a técnica consegue ver o invisível, né? E a conclusão que ele tirou na época era que, primeiro, que a parte do halo comum tinha muito mais massa do que nas galáxias, né? E que a densidade central ali é muito menor do que você esperava. Você esperava até uma cúspide no centro, né? Mas você não vê isso, né? Quando você faz simulações de matéria escura, você espera ali uma alta densidade no centro que não se verifica. Bom, isso foi em 98, desde então com o Hubble, essa área frutificou muito, porque o Hubble, pelo fato de ele estar na atmosfera, ele não tem esse efeito que a turbulência da atmosfera tem na imagem, que piora a qualidade, apaga os detalhes, né? Então, quando você observa de fora da atmosfera, você consegue ver com uma grande nitidez e você consegue identificar essas imagens múltiplas, né? Porque elas têm uma morfologia semelhante, elas têm características semelhantes, às vezes são espelhadas até. A imagem em terra, como ela dá uma borrada, por assim dizer, nas imagens, você tem muita dificuldade de identificar. Então, o Hubble, ele foi fundamental para essa área. E, há uns anos atrás, eles usaram muitas e muitas órbitas do Hubble para observar o mesmo aglomerado de galáxias, que é esse aglomerado de Abell, 1689. E aí você não vê, mas assim tem uma quantidade de arcos gravitacionais imenso. Vou até fazer um zoom aqui. Aqui é um arco gravitacional, arco radial, né, porque você tem magnificação tangencial e magnificação radial. E aqui a coisa que eu acho fantástico, que esse negócio do meio aqui é só não faz parte do arco. Mas você vê uma flechinha para um lado, outra flechinha para o outro, espelhada, justamente como você espera, né? Você vai fazendo o zoom dessa imagem aqui, você pode ficar horas brincando com ela. Você vê a quantidade imensa de objetinhos que são causados pela lente gravitacional. Bom, naquela reconstrução lá que eu mostrei, tinha um objeto que era mapeado em 5. Nesse aqui, eles identificaram 34 famílias, 34 objetos de fundo que produzem imagens múltiplas. Então você vê, quanto mais imagens múltiplas você tem, você pode botar mais parâmetros no seu modelo. Você tem que fazer uma coisa ou paramétrica, você fala, bom, esse meu halo vai ter essa lei, e você ajusta o número de parâmetros, ou você faz pixel a pixel. Aí seu parâmetro vai ser o pixel, digamos. Mas é um número finito, que tem a ver com o número de constraints que você tem, né? Então, 34 famílias de imagens múltiplas te dá muita informação para reconstruir esse potencial. E, curiosamente, esse aglomerado é ultra estudado, porque é um dos de maior massa. Ainda existem polêmicas sobre ele, alguns grupos não estão de acordo com a massa e principalmente com a distribuição no centro, né? Um grupo acha que a distribuição de massa no centro está de acordo com as simulações, outro que não, né? Isso, bom, eu peguei em 2007, foi meu último paper, tem que ver se nos últimos 4 anos já entraram em acordo ou não, né? Pra você ver como uma coisa complicada. E, bom, já que estamos falando de voo invisível, o aglomerado ele também permite você enxergar objetos que você não enxergaria se não fosse o efeito de amplificação. Então, nesse caso, o objeto de estudo deixa de ser o aglomerado e passa a ser a galáxia atrás. O aglomerado passa a ser um telescópio gravitacional. Como assim? Né? Então, primeiro, vamos ver como é que a gente identifica essas galáxias, né? Agora vamos em astrofísica profunda. Então, isso aqui é um espectro observado de uma galáxia. Então aqui tem a emissãozinha, de repente tem essa queda imensa. Isso aqui acontece quando, né, no referencial de repouso da galáxia, quando a energia para cá é a energia que ioniza um átomo de hidrogênio, né? Então todos os fótons que têm essa energia ou mais alta
eles logo encontram um átomo de hidrogênio no meio do caminho e são espalhados, são consumidos nesse processo. Tá? Então o universo é muito opaco para qualquer coisa com mais energia do que esse limite de Lyman. Né? Então ele tem essa queda aqui. Como as galáxias estão muito longe, né, isso se dá no ultravioleta. Como essas galáxias estão muito longe, sofrem o efeito do redshift e esse limite vai caindo dentro do intervalo óptico, depois até o infravermelho e por aí vai. Então você usa essa queda para ter uma primeira estimativa da distância da galáxia. Então aqui tá, você faz fotometria em várias bandas. Aqui uma banda, outra banda, outra banda. É o que você vê aqui. Então aqui você mal vê a galáxia, mas tem um pontinho, corresponderia a esse ponto aqui. Esse aqui corresponderia a esse ponto. Aqui, filtros mais azuis, você não vê nada. Então você pode imaginar que essa quebra vai estar entre esses dois e ter uma boa estimativa do redshift. Chamam isso de dropout, né? Porque você tem galáxia, depois cai, desaparece. Bom, então você faz isso, observa em vários fios desses aglomerados e observa objetos como esse. Então aqui tem duas bolotinhas vermelhas, né? E que se conseguiu identificar redshift 5.6, né? E observou-se essa galáxia com muito detalhe, né? Sabendo como esse aglomerado aqui também tem um modelo muito bem fino, muito bem, com muitos constraints, a gente pode afirmar, a gente sabe de quanto essa galáxia foi amplificada. No caso foi um fator 40, isso é muito grande. Essa galáxia a gente não teria a menor condição de observar, não fosse o efeito de amplificação. Pô, isso aqui deve ter sido observação, sei lá, de 10 horas. Então seria que observar 400 horas, isso não é factível. Né? Amplificado de 40 vezes. E, fazendo algumas contas aí, se encontra que essa é provavelmente uma galáxia de 10 a 6 massas solares. A nossa galáxia tem 10 a 11. Né? Aglomerado de galáxias, eu falei 10 a 14, 10 a 15. 10 a 6 é muito pequenininho. Você está observando isso lá do outro lado do universo. Né? Redshift 5.6. E também é interessante porque nessa teoria de agregação gravitacional, a gente supõe que o tamanho dos primeiros tijolinhos que começam a se juntar para formar os objetos maiores tem mais ou menos da ordem de 10 a 6 massas solares. Então talvez isso seja que eles chamam de building block das galáxias. Não fosse a lente gravitacional, isso jamais seria observado com telescópios do porte atual, né? Outro caso aqui, uma galáxia mais distante ainda, redshift 7.6. Você não vê nada no óptico, mas você vê no infravermelho. Quer dizer que aquele limite do ultravioleta foi parar no limite entre óptico e infravermelho. Redshift muito alto, 7.6. Isso é próximo. Os objetos mais distantes que a gente conhece é redshift 7.6, 8, qualquer coisa. Tem pouquíssima coisa nessa distância. Só foi descoberta também, esse é aquele 1689 que eu mostrei, graças à ampliação causada pelo efeito da lente gravitacional. Bom, tudo isso era a lente gravitacional forte, né? Efeitos extremos, imagens múltiplas, amplificação de 40 vezes. Agora, não é só isso que acontece. Então tem o caso em que o alinhamento entre o observador e lente e fonte não é tão perfeito, né? Você está observando aqui um aglomerado, você está observando uma galáxia que está mais ou menos ali. Ela também vai sofrer um efeito, mas muito mais sutil, né? Então aqui tem uma simulaçãozinha, digamos aqui tem um aglomerado, você não vê o aglomerado, você está vendo só as galáxias de fundo, tá? Então aqui está sendo aglomerado, você vê os arcos se formando e você olha aqui, esse box aqui fora. Olha as galáxias, não tem nada de especial nelas. Mas se você supor que elas são elipses e fazer uma média, né, como se a elipse fosse um vetor que você, vira de 180 graus é a mesma coisa, um tensor, você vê que elas têm uma tendência a se orientar tangencialmente à direção que liga ao centro, né? E isso seria o efeito da lente fraca. Deixa eu me explicar melhor. Você está vendo um monte de galáxias aí, projetadas, elas não estão nem próximas, não necessariamente próximas umas das outras, tá? As galáxias, elas têm sua elipsidade original, né? Nem todas as galáxias não são círculos perfeitos.
Então uma galáxia vai estar assim, outra vai estar assim, outra vai estar assado. Então, como elas não têm nenhuma orientação coerente entre si, o que você imagina é que se você fizer uma média sobre um número suficientemente grande de galáxias, a elipsidade média ali vai ser zero, né? Ocorre que o efeito de lente fraca é como se fosse uma polarização ali, tá? Vai causar uma esticadinha na galáxia, sempre na direção tangencial ao centro. Pouquinho cada um que você não vê diretamente. Então está aqui um exemplo da galáxia, digamos, como ela é e qual seria o efeito da lente fraca exagerado até. Então, quando você vê isso, como esse efeito ele é coletivo, se você faz a média sobre um número relativamente grande de galáxias, você sobra esse sinal. Então aqui você vê o fato dela estar orientada tangencialmente é o efeito de lente fraca, tá? Se as galáxias fossem círculos perfeitos, o ruído dessa medida seria zero, né? Como elas são elipses, a elipsidade própria delas é o ruído, né? Então você tem que fazer uma média sobre muitas galáxias para conseguir se livrar desse ruído. Bom, isso aqui é um gráfico da minha tese, e justamente isso aqui é um aglomerado de galáxias, aqui é a galáxia central, né? Esses tracinhos aqui são a média das elipsidades, né? Ele é paralelo ao semi-eixo maior, e ele é tanto maior quanto mais elíptico for a média. Então você vê mais ou menos o que você espera. Uma orientação mais ou menos circular, os objetos mais próximos têm uma elipsidade grande, e os mais distantes uma elipsidade menor. E com isso, você também pode, fazendo algumas transformações aí, reconstruir a distribuição de massa do aglomerado. E é isso que é feito. Então, novamente, aí a gente consegue ver o invisível, a gente reconstrói a densidade projetada de massa, né? Nesse trabalho a gente até descobriu uma subestrutura aqui, que depois a gente foi atrás e viu que era real. E, bom, qual que é a vantagem disso, né? Tão mais feio que o outro tem aqueles arcos tão lindos, tão bonitos. Mas, bom, aqui está aquele aglomerado CL0024, aquela reconstrução, primeiro que eu mostrei. Toda aquela região está contida nesse ponto. Usando as lentes gravitacionais fracas, a gente consegue reconstruir a matéria num raio muito maior, né? Então, a lente gravitacional fraca possibilita que você estenda o seu modelo de massa até a borda do aglomerado. Outra coisa, possibilita que você faça esse estudo em aglomerados que não tem arcos. Às vezes, por azar, não calhou de não ter uma galáxia atrás do aglomerado para ser magnificada. Mas, então você não vê o efeito de lente forte, mas o efeito de lente fraco está lá sempre, né? Bom, aqui é uma coisa que eu estava respondendo a sua pergunta, isso também foi meu trabalho de tese, né, já de um bom tempo atrás, era comparar a medida de massa feita por lentes gravitacionais da medida de massa feita dinamicamente, assumindo que está em equilíbrio, né? Então, encontrei aqui uma região onde as coisas estão mais ou menos em equilíbrio, onde as medidas estão de acordo, e outras regiões aqui, aglomerados mais quentes de maior massa, onde isso não ocorre, né? Como a lente gravitacional é efeito geométrico, você não está fazendo nenhuma suposição sobre equilíbrio, fora do equilíbrio, nada. Então você pode interpretar essas diferenças justamente por o fato desses aglomerados não estarem em equilíbrio. Por que acontece isso, né? É porque quando existe uma fusão de dois aglomerados, demora um tempo até eles relaxarem e todas as galáxias obedecerem ao potencial comum. Enquanto isso acontece, ele fica fora do equilíbrio, usando a hipótese do equilíbrio medir sua massa, dá erros, né? Então, uma grande vantagem da lente gravitacional é ela não depender do estado dinâmico. É uma medida mais limpa, né? Ok. Durante muito tempo, as pessoas se questionaram: existe mesmo matéria escura? Ou será que a gravidade, que funciona tão bem no sistema solar, a lei que a gente conhece, tem uma outra lei nessa escala maior, né? Por exemplo, existe a teoria de Mond, modificação da dinâmica newtoniana, que explicaria a curva de rotação de galáxias de uma outra maneira, né? Simplesmente modificando ali a lei da gravitação newtoniana. Bom, então, durante muito tempo, teve o pessoal que batalhava por essa teoria, às vezes estavam mais em voga, às vezes menos em voga, mas estava ali, é sempre aquela coisa, pô, você tem que postular que existe uma matéria escura que você não está vendo, então, será que não é epiciclo, né, na nossa teoria? Bom,
Aí houve a observação do chamado aglomerado bala, o bullet cluster, né? O nome vem dessa estrutura aqui, ó, que meio que deu um tiro de misericórdia nessa teoria, né? O pessoal até conseguiu jeitos ao redor disso aí, mas era tão forçada a explicação que perdeu a beleza da teoria deles e caiu em desgraça, digamos. Então você está vendo um aglomerado de galáxias. Em azul você vê a reconstrução de lentes, a matéria escura, que deveria ser matéria escura. Em rosinha aqui você vê aquele gás que eu falei que permeava, aquele gás quente que emite raios X, né? Então o que você nota aqui é que as galáxias e a matéria escura, elas estão mais ou menos coincidindo e o gás está aqui no meio do caminho, né? A gente supõe que isso aqui é uma colisão, né? Eram dois aglomerados que passaram um na frente do outro, e isso acontece, nesse caso, praticamente no plano do céu, o que torna esse um ótimo exemplo desse tipo de fenômeno. Então, o que aconteceu aqui e por que isso desmonta Mond, né? Então, só vou passar o filminho que mostra mais ou menos o que a gente acha que acontece. Um aglomerado maior, outro aglomerado menor, eles vão passando entre si, o gás interage com o gás, né? Ele tem o run pressure, que a gente chama de força de arraste, né? Ele sente, o gás sente o gás. As galáxias praticamente não se sentem, as estrelas não colidem, a galáxia é cheia de vazios, digamos assim, né? A densidade entre nós e Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima, tem 4 anos-luz, né? Então, quer dizer, as estrelas, a galáxia pode passar uma perto da outra que nunca vai haver uma colisão, né? Tem o impulso gravitacional. Mas e o aglomerado também tem, sei lá, suas milhares de galáxias, elas praticamente não vão colidir umas com as outras. Então a galáxia passa sem sofrer uma interação. E a matéria escura, que se supõe que seja uma partícula fundamental, né, que sofra apenas a força fraca, né, é a suposição, e gravitacional, ela também não colide com ela mesma, nem com nenhuma das outras estruturas. Então, o que você vê é que, primeiro, matéria escura e gás estão juntos. No momento que eles se cruzam, o gás ele vai sendo desacelerado, ele fica para trás, enquanto que a componente escura e as galáxias, que é o azulzinho, seguem adiante. Certo? Então essa é a teoria, e aqui forma aquela forma de bala, né? Você joga uma bala num líquido, por exemplo. Então, por que isso ajudou a matar Mond? Porque, segundo Mond, não existiria uma componente escura. Toda a massa deveria estar nas estrelas e no gás. O gás é quase 10 vezes mais massivo que as estrelas. Então, seria impossível você imaginar o pico da massa não estar concomitante ao pico do gás. E isso acabou por soterrar essa teoria, né? Bom, e isso foi tido como evidência direta da existência de matéria escura, né? Agora estudos estão querendo ver, e se matéria escura tiver uma seção de choque pequena, quanto seria? Estudos desse tipo de aglomerado, vários deles, refinando cada vez mais essas diferenças, você pode fazer uma estimativa. Atualmente as estimativas são limites superiores, né? Eles são tão pequenos que aparentemente a hipótese de matéria escura autointeragente não tem muito apelo, né? Esse é um aglomerado, esse é uma coisa que acabou de sair, é um grupo que eu dei uma contribuição aqui, eu fiz a parte do estudo de lentes fracas desse aglomerado. É um outro caso desse aí, só que muito mais complicado. O negócio está acontecendo uma colisão fenomenal. Então você vê que tem aqui matéria escura, aqui tem gás, aqui tem uma região de matéria escura e o gás ficou para trás. Bom, tem todo um cenário complicado aqui que eu não vou nem explicar para vocês, mas essa observação do aglomerado Bala, ele abriu toda uma área que é o estudo de aglomerados em fusão. Então você combina técnicas de raio-x para ver o gás, com lentes gravitacionais, você entende toda a confusão que se forma aí. Ok, então, sobrou 10 minutos, eu vou correr
alucinadamente, então tem um terço ainda do seminário pela frente, que é a parte de cosmologia, de como é que as lentes gravitacionais podem nos ajudar a entender a natureza da matéria escura, né? Bom, conforme vocês já devem ter visto várias vezes, se não mostro agora, na última década do século XX, né, observações demonstraram que o universo, que a gente supunha que tinha que estar desacelerando, né, todas as teorias, as soluções da equação de Friedmann-Lemaitre supunha que o universo estaria desacelerando, né? Ele poderia ser um universo fechado, ele ia chegar no máximo e se contrair, ou se expandir para sempre. Esses eram os modelos em voga. A descoberta, que foi um negócio que contrariou a expectativa de muita gente, é que o universo estava acelerando a expansão. Como a gravidade é uma força que tende só a frear a expansão do universo, isso criava dificuldades. Então a gente teve que postular, né, a existência do que a gente chamou depois de energia escura, né, por conta da matéria escura, né, que seria uma componente de pressão negativa que ajudaria o universo a acelerar essa expansão, né? Então, mais uma vez, a gente fica preocupado. Será que a gente está colocando epiciclos aí na nossa cosmologia, né? Teve que colocar partícula matéria escura, teve que colocar energia escura. Será que é uma outra teoria da gravitação? Isso ainda é algo que pode ser, ou não, determinado pelas observações futuras. Bom, mas o fato é que 70% da energia total do universo estaria nessa componente da energia escura. E, né, como eu estava comentando antes com o professor Pisa, essa foi um caso na astronomia que inverteu a situação. Geralmente os teóricos estavam lá na frente, né? Eles faziam as contas, tal, previa no universo distante, observar isso, aquilo, a formação das estrelas, tal, e os telescópios estavam lá atrás, né? Então, isso, a gente não consegue chegar nem a metade dessa distância. Nessa hora a gente inverteu a situação, né? Eu sou observacional, a gente observou uma coisa que ainda não tem uma explicação teórica, né? Tem interpretação dessa energia escura como energia do vácuo, tal, mas só que é um problema em que fazendo umas contas simples, tem 120 horas de grandeza de diferença, né? É um campo muito fraco esse aí para ser explicado por esse tipo de coisa. Então, é um problema em aberto para a física teórica dos mais interessantes e desafiadores, né? Vamos ver quantas décadas a gente vai demorar para ter uma ideia melhor, né? Por enquanto, nenhuma ideia parece mais promissora que a outra, em particular, né? Bom, existem várias maneiras de você observar essa aceleração do universo, essa dinâmica, para você poder medir a energia escura e como é que essa energia escura evolui com o tempo, né? Então, supernovas do tipo 1A foi a maneira que ela foi descoberta. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que nos interessa é lentes gravitacionais fracas, né? E, inclusive, né, tem um estudo que um grupo americano fez, né, a pedido lá das agências financiadoras, de onde é que a gente deve atacar, qual que é a técnica mais eficiente, né? E eles falaram que as lentes gravitacionais fracas são um método de maior potencial para impor vínculos de energia escura, né? Porque ele não só é sensível à geometria do universo, como, por exemplo, supernovas do tipo 1A, que mede a distância de luminosidade, né, relativística, mas também a formação das estruturas, né? Quanto mais energia escura, esse processo de agregação gravitacional ele é retardado. Então, conforme a evolução da formação das estruturas, você tem ideia de quanta energia escura está presente. Bom, e como é que funciona? Você tem uma galáxia lá atrás e você está aqui observando. A luz dessa galáxia vai atravessar toda essa teia cósmica. E cada galaxinha aqui vai servir como uma pequena lente gravitacional. Esse objeto vai sofrer várias deflexões. Minúsculas, mas vai sofrer várias. Então, aqui um exemplo exagerado, como seria um campo sem lentes, e aqui um campo com lentes. Qual que é a ideia? A ideia é que essas galáxias vão sofrer distorções tangenciais à estrutura mais massiva pela qual elas atravessam, né? E como é que você faz para medir isso? Você olha pares próximos de galáxias, né? Elas estão atravessando mais ou menos a mesma porção de universo, então a distorção deve ser coerente, né? Então você correlaciona pares e vê como é que esse efeito varia com a distância, né? Então, aqui quanto mais correlacionados, mais próximos e vai caindo. E, bom, em cada modelo cosmológico, aqui são vários parâmetros cosmológicos, né? Densidade de matéria, densidade de energia escura, aqui é o sigma 8, que é um parâmetro que diz se o universo é mais homogêneo ou mais
clamp, né, mais acumulado as coisas. E você consegue, ajustando esses pontos, encontrar a melhor combinação desses parâmetros. Veja que não tem energia escura aí, né? O que a gente precisa para fazer energia escura? Ver como é que isso evolui. Digamos, isso aqui é para o universo próximo. Tem que fazer para uma fatia, para outra fatia, para outra fatia. E conforme isso evolui mais rápido ou mais lentamente, você tira ideias sobre energia escura. Bom, então eu vou pular um monte de coisa aqui. Mas o fato é o seguinte. Então eu vou imaginar só duas fatias. Eu vou estudar as galáxias nessa fatia daqui até a metade e da metade para trás. Aí eu vou ver quanto que é o efeito de lentes que elas sofrem. Só que isso, digamos, é o gráfico de cima. O gráfico de baixo é o que eles estão amostrando. A galáxia que está atrás, ela vai passar pela primeira metade, mas também pela segunda metade. Então ela vai ser sensível aos dois. Quando é que a galáxia mais próxima só está vendo esse universo aqui. Então essas medidas não são independentes, é o que mostra esses dois gráficos aqui. Mas, bom, o pico dessa aqui é muito mais próximo, o pico dessa é mais distante. Você pode usar isso para ir mais fundo e ver como é que a energia escura vai influenciar. E o negócio é o seguinte, quanto mais homogêneo for o universo, menor o efeito de lentes. Quanto mais empoeirado, digamos assim, quanto mais concentrada a matéria for, esse efeito vai ser mais forte. Bom, então você faz a correlação, etc. Umas contas e você consegue determinar. Isso aqui são simulações, evidente. Você consegue determinar a quantidade de matéria escura, né? Isso aqui a gente coloca tem a equação de estado, né? Aquela de pressão e densidade. E esse é o parâmetro da quantidade, esse aqui é da evolução. Ambas coisas têm que ser medidas. Outra coisa que você pode fazer com isso aí é que você consegue reconstruir a densidade tridimensional de matéria, né? Isso aqui foi feito um trabalho com o Hubble, né? O Cosmos Survey, 2007. Quem vê o seriado Big Bang Theory tem na casa dos meninos lá, tem essa figura, né? Todas as figuras são reais naquele negócio. E tudo que está na lousa aparentemente também faz sentido. E isso aqui então é de reconstrução tridimensional de matéria. Bom, só para terminar, por conta disso, estão se planejando fazer observações massivas de grandes áreas do céu, porque para medir esse efeito você precisa, ele é tão fraco que você precisa praticamente o céu inteiro. Então um survey que eu participo, que vai ser feito aqui no Hemisfério Sul, no Chile, é o Dark Energy Survey, que é usando esse telescópio antigo aqui, mas ele vai ser completamente reformado, colocar uma câmera nova, né? É para começar já ano que vem a tomar dados. E um outro, por exemplo, que quem teve no seminário do Felipe Abdala na Física e Matemática viu, o satélite Euclides, que quer fazer a mesma coisa, só que do céu. Com a vantagem que, como você consegue medir a forma das galáxias com muito mais precisão, você consegue ir muito mais fundo, né? E, bom, isso era o que eu tinha que falar hoje. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Tenho tempo para algumas perguntas.